Meus irmãos e irmãs, é com muita alegria que aqui estamos para mais uma vez estudar a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina consoladora que nos esclarece, que nos ampara, que nos orienta, para que prossigamos nossa jornada terrena em busca da luz. A luz que o Cristo Jesus nos trouxe e nos ensinou, para que prossigamos em cada jornada terrena, buscando a evolução. Porque esse é o nosso grande objetivo. Evoluir sempre. Nascer, morrer, renascer de novo. E uma jornada que nos leva à perfeição. Mas essa jornada é feita de atribulações, de dificuldades, de provações, como essa que vivenciamos atualmente. Uma pandemia que nos assola a todos, que coloca muitas dificuldades. Dificuldades essas que, com a nossa capacidade de refletir, de raciocinar, de criar, nós superamos. Superamos as dificuldades, mas superamos também essa capacidade de criar. Criar uma vacina, criar alternativas para que possamos fazer os nossos estudos, como realizamos virtualmente. E essa etapa é uma etapa que está sendo cumprida. Algumas vidas se perdem, mas a vida é um eterno contínuo. Não há interrupção. Há apenas uma transferência de plano. Porque quando retornamos ao plano espiritual, lá também nós aprendemos, nós trabalhamos, nós estudamos, enfim, damos continuidade a esse processo eterno de aprendizado. E hoje aqui estamos utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nesse capítulo, Allan Kardec vai trazer mais uma vez aquele que é o seu grande objetivo no Evangelho, que é o comportamento moral, a evolução moral. E nesse capítulo ele vai trabalhar a parábola do festim das bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, que é exatamente o ponto que nós vamos deter as nossas reflexões. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E as instruções dos Espíritos, onde dar-se-á àquele que tem, e pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, Allan Kardec vai trazer nesse capítulo uma abordagem sobre o comportamento que nós temos e a diferença que há entre aquilo que dizemos e aquilo que praticamos. Essa vai ser a grande reflexão que iremos fazer. E no item que nós vamos abordar, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nesse item, Allan Kardec começa fazendo 3 citações, trazendo 3 trechos do Evangelho de Mateus. No primeiro, ele vai ao capítulo 7, versículos 21 a 23. E lá está escrito: Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nesse dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi em altas vozes, afastem-se de mim, vocês que fazem obras de iniquidade. Então, nesse trecho, o que é que Jesus está colocando para os seus discípulos e para todos aqueles que ouviam as suas pregações? Que não basta apenas
realizar tarefas de uma forma falsa, de uma forma equivocada, muitas vezes somente falando, muitas vezes somente dizendo aquilo que verdadeiramente não realiza. A segunda citação, Allan Kardec vai também no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 7, agora os versículos 24 a 27, que diz: Pois aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram a açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi sua ruína. E aí Jesus, mais uma vez, está confirmando, aquilo que no parágrafo anterior, nos versículos anteriores, foram ditos. Ele está confirmando aí. Ou seja, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Porque não adianta nós frequentarmos a casa espírita, frequentarmos uma igreja, uma sinagoga, ou qualquer que seja o templo religioso, participar dos rituais, participar dos estudos, ler livros e não transformar esse conhecimento em realidade. Porque verdadeiramente todos nós somos espíritos ainda em processo evolutivo. Ainda temos muito dentro de nós o orgulho, o egoísmo. E se nós não combatermos esse grande combate, que é tentar retirar de dentro de nós esse homem velho que são os nossos equívocos, os nossos enganos, nada se realiza. Não adianta falar e não fazer. E nessa introdução, Kardec conclui com o capítulo 5 de Mateus, versículo 19, onde está escrito: Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último do reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então Jesus está nos instruindo, está abrindo os olhos, está nos dizendo: não adianta falar, não adianta vender uma mercadoria falsa, que são as palavras sem os atos. Então essa é a grande ideia, essa é a grande reflexão que a gente faz. Será que nós fazemos tudo aquilo que pregamos? Será que nós colocamos em prática aquilo que até acreditamos, mas nem sempre conseguimos dominar os nossos impulsos? E aí, ele vai nos dizer: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem de mestre ou senhor se não seguem os seus preceitos? Né? De que adianta eu ir à escola se eu não estudo, se eu não coloco em prática os ensinamentos que aprendo? Os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à ambição e a todas as suas paixões, serão cristãos? Os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os semelhantes, são seus discípulos? Não. Pois do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, não profetizamos? Isto é, não ensinamos em teu nome?
Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Mas Jesus responderá a todos eles: não sei quem são. Afastem-se de mim, vocês que cometem iniquidades, vocês que desmentem com os atos o que dizem com os lábios. Então, essa frase de Jesus ela é importante, né? Vocês que desmentem com os atos o que dizem com os lábios. Ou seja, são pessoas que perdem totalmente a credibilidade, né? Quantas pessoas a gente conhece que gostam de aparecer com belas palavras, né? Com palavras que soam bonitas aos nossos ouvidos, mas que sabemos as suas atitudes não condizem com aquilo que falam. E ele prossegue. Ele lhes responderá: não sei quem são, afastem-se de mim, vocês que cometem iniquidade, né? Vocês que desmentem com os atos o que dizem com os lábios. Essa frase é importante para a gente refletir sobre ela. Que caluniam o próximo, que roubam as viúvas e cometem adultério. Afastem-se de mim, vocês cujo coração destila ódio e fel, que derramam o sangue dos seus irmãos em meu nome, que fazem correr lágrimas em vez de secá-las. Para vocês haverá prantos e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Na verdade, isso foi tudo o que Jesus pregou, né? Em todos os seus momentos, em todas as suas atitudes, principalmente no momento da crucificação. Em nenhum instante ele caluniou, ofendeu ou agrediu aqueles que ali estavam para crucificá-los. Muito pelo contrário, né? No momento derradeiro, ele pede ao Pai que os perdoe, porque não sabiam o que estavam fazendo. Não esperem dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de suas palavras e dos seus sacrifícios. O caminho único que está aberto para vocês, para acharem graça perante Ele, é o da prática sincera da lei de amor e caridade. Então, essa é a grande reflexão, é a grande chamada que o Espiritismo nos faz. O Espiritismo é uma doutrina que não promete nada àqueles que acorrem às suas casas de caridade, aos seus templos. O Espiritismo não promete trazer o amor em 7 dias. O Espiritismo não promete que vai arrumar um emprego em 7 dias, que vai ficar rico. O que o Espiritismo nos traz, e esse que é o livro da nossa reflexão moral, é que, primeiro, nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que conhecer a nós mesmos, né? Como está dito lá no Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Disse um sábio da antiguidade. Porque nós precisamos saber quem nós somos, para que possamos identificar os nossos equívocos, o quanto de orgulho, o quanto de egoísmo, o quanto de intolerância nós somos, né? Porque é difícil a gente olhar, né, para o espelho e dizer: você é orgulhoso, você é egoísta, você é vaidoso. Porque nós não, na maioria de nós não consegue se reconhecer como uma pessoa cheia de equívocos. Somente quando nós fazemos isso sinceramente é que nós podemos iniciar esse processo de transformação, que é o grande convite do Espiritismo. É nós nos transformarmos, primeiro cuidarmos de nós. Porque como é que nós vamos cuidar dos outros se nós estamos doentes? Um doente não cuida de um doente. Um são cuida de um doente. Então, primeiro nós temos que olhar os nossos equívocos, que olhar os nossos defeitos, que olhar a nossa doença, tratar a nossa doença, para que então nós possamos tratar dos outros também. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre.
Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída na rocha. Então, essa é uma outra metáfora também utilizada por Jesus, né? Quando você olha para dentro de você e começa esse processo de transformação e começa a praticar aquilo que você lê, você está criando essa base sólida. Você está construindo uma base para que acima dela se erga uma grande casa. É a casa da sua edificação moral. E a partir daí, a partir do merecimento que nós começamos a gerar, porque utilizamos o nosso arbítrio com total liberdade. Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos construir o nosso futuro. É opção nossa. Construir em bases sólidas ou construir aquela casa, né, como foi dito há pouco, que na primeira enxurrada ela se vai. Entretanto, as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. É exatamente isso. É exatamente isso. O Espiritismo nos traz a palavra do Cristo. Em todos os momentos em que ele aqui esteve, ele pregou o amor ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ele perdoou sempre, porque ele amava. Mas o ato de perdoar significava principalmente o ato de entender o equívoco do outro, perdoando, mas apoiando e acolhendo, instruindo, para que o outro, como por exemplo, a mulher adúltera, que é trazida a ele, né? E aí os fariseus colocam para ele essa situação, né? No intuito de colocar Jesus em xeque. Aqui temos uma mulher adúltera. Segundo as leis de Moisés, deve ser apedrejada. O que faremos? Jesus, de cabeça baixa, escrevendo na areia, faz a sua reflexão, ergue-se e diz para eles: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Sem nenhum pecado. E aos poucos as pessoas vão abaixando a cabeça, vão saindo. E quando todos estão fora, Jesus pergunta a ela: mulher, onde estão aqueles que queriam te apedrejar? E Jesus diz a ela: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus olha aquela mulher diante das suas dificuldades, diante dos problemas que a levaram àquela condição. Mas a alerta: vá e não peques mais. Então são essas palavras, esse entendimento que nós precisamos ter do que estamos vivenciando hoje. Estamos vivenciando dificuldades porque isso é absolutamente normal num plano de provas e expiações. Aqui estamos para o nosso resgate, né? Esse planeta não é um planeta de prazeres, é um planeta de provas e expiações. Porque todos nós vivenciamos dificuldades. Todos nós temos problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento e diversos outros problemas. E o caminho certo está em como lidar com eles. Como entender esses problemas. Não entendê-los como vingança de Deus. Deus não está se vingando de nós. Muito pelo contrário, está nos dando uma oportunidade. Vejamos, por exemplo, aquele que comete um crime. O policial o prende, o juiz o condena, o diretor da penitenciária o mantém preso. Quem é o culpado por ele estar preso? É o policial, o juiz ou o diretor da penitenciária? Não fica claro para nós que o único culpado por ele estar lá é ele mesmo, a partir do momento que ele cometeu um erro? Assim deve ser o nosso pensamento quando nós cometemos
equívocos, que alguns estão neste plano, outros estão nas nossas vidas passadas, mas quando aqui estamos vivenciando dificuldades, expiações, provações para que possamos superar e resgatar as nossas dívidas do passado, mas culpamos a Deus, ou culpamos o próximo, culpamos sempre o outro, quando não conseguimos entender que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que vivenciamos. Como Jesus disse, a cada um, segundo suas obras. Então, nessas palavras, nós precisamos entender com muita clareza, e especial nesse trecho que nós estamos lendo, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas, no momento em que a gente entende que Jesus nos está deixando bastante claro, né? Quando ele diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, ou seja, nem todos aqueles que falam estão falando aquilo que pregam e colocam em prática na sua vida cotidiana. Por isso, nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que entender que aquilo que dizemos tem que ser exatamente aquilo que praticamos. Não adianta mentir, nós podemos até enganar os outros, mas não enganamos a nós mesmos, não enganamos a Deus. E em nenhuma hipótese estaremos livres das leis divinas. Podemos até escapar das leis humanas, mas não das leis divinas. Por isso, ter a consciência de que tudo aquilo que cometemos, de certo ou de errado, teremos de volta. Todos os nossos bons atos, todos os nossos atos equivocados, retornarão para nós. Então não adianta querer falsear uma vida com palavras bonitas, mas com atos enganosos. Que essa mensagem fique para nós, para que possamos refletir com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, o que é que nós queremos para nós. No fundo, todos nós queremos ser felizes. Isso é o que todos queremos. Mas o que é felicidade? Felicidade para quem está desempregado é um emprego novo. Felicidade para quem está doente é a saúde. Felicidade para um jovem que quer se casar é encontrar um bom parceiro. Mas a grande felicidade para todos nós é a prática do amor que Jesus nos ensinou. O amor, o perdão e a caridade. Essa é a verdadeira prática. A prática que vai fazer com que possamos dizer aquilo que praticamos. Possamos dizer aquilo que vivenciamos. Possamos dizer aquilo que verdadeiramente é a nossa vida. Então, que nós possamos, principalmente num momento como esse de pandemia, onde a dificuldade bate à nossa porta, né? Muitos de nós já viram entes queridos retornarem ao plano espiritual, que nos deixam saudade. Mas sabemos que cada retorno ao plano, ele se dá naquele momento em que a necessidade definida pelo Pai Criador se faz necessária. E nós, enquanto aqui estamos, temos que nos cuidar para que um dia deixemos essa vida melhor do que aqui chegamos, para que possamos dar prosseguimento à nossa grande jornada de evolução espiritual. Então, que nós sejamos os escolhidos, porque todos fomos chamados e todos um dia chegaremos à condição de espíritos puros, verdadeiros filhos do Pai Criador. Mas isso é uma opção nossa. É um caminho que nós devemos escolher. A prática do amor, do perdão e da caridade,
como Cristo Jesus nos ensinou. Que possamos fazer da nossa vida uma vida de paz. A nossa vida, uma vida de atitudes verdadeiras. E possamos dizer, com sinceridade, somos filhos de Deus e praticamos aquilo que o Cristo nos ensinou. Que possamos seguir estudando a doutrina dos Espíritos, dando continuidade ao nosso processo de transformação através do conhecimento que aqui adquirimos. E que estejamos todos em paz. Que possamos superar esse momento difícil e um dia voltaremos a nos encontrar presencialmente para nos abraçarmos, nos confraternizarmos, na certeza de que a palavra do Cristo é a verdadeira palavra que nos leva à luz, ao caminho da evolução espiritual e à paz interior. Que Deus abençoe a todos, muita paz a todos.